A Copa do Mundo Sub-17 é o palco para as seleções mostrarem qual país tem as maiores promessas do futebol. E no ano de 2019, o Brasil, sediando o Mundial, fez uma campanha simplesmente incrível. Ian cruzou, olha o Lázaro, golaço! 7 jogos, 7 vitórias, derrotando a Itália nas quartas, França na semifinal e o México na decisão. Mas agora, anos depois dessa conquista, o que aconteceu com esses jogadores da seleção brasileira? Será que realmente conseguiram ter uma carreira de sucesso como todo mundo esperava? Vamos ir por cada um que entrou a campo na grande decisão. Começando com o goleiro. Vindo das categorias de base do Corinthians, ele se destacou demais, tanto que no final ganhou o prêmio Luva de Ouro. Pode-se dizer que ele era o melhor goleiro sub-17 do mundo, o Matheus Donelli. Mas depois da Copa, ao invés de ir para um time da Europa, ele seguiu na base do Corinthians, indo até jogar a Copinha de 2020. Até que em 2021 finalmente fez sua estreia no profissional. Mas ali tinha o Cássio, então não ganhava muitas chances. Depois ainda apareceu o Hugo Souza para disputar pela posição. Então hoje, com 22 anos, o Donelli ainda é reserva no Corinthians. Ele até tem uma carreira muito boa comparado com outros que vão vir mais pra frente. Agora, se o Donelli vinha da base do Corinthians, vamos agora pro capitão daquela seleção. Esse cara era zagueiro e capitão não só do Brasil, mas também da base do Palmeiras, onde ganhou vários títulos na base. Era titular absoluto do Brasil Sub-17, tanto que não foi substituído em nenhuma partida da Copa. O nome dele? Henry. A galera não tinha dúvida que ele teria uma carreira gigante, chegando até a treinar com o time principal. Mas enquanto ele ganhava cada vez mais espaço no Palmeiras, aconteceu algo que mudaria sua carreira para sempre. Uma lesão no joelho, tendo que passar por até uma cirurgia. Mas piorou. Alguns meses depois de se recuperar, sofreu outra lesão. Sem conseguir espaço no profissional, ele precisava de um lugar para recomeçar. Então decidiu ser emprestado para um clube bem longe dali, o North Texas, da terceira divisão dos Estados Unidos. Pois é, a partir daí decidiu não voltar mais para o Palmeiras. Depois dos Estados Unidos, foi emprestado para o Mirassol e finalmente se transferiu em definitivo para o seu clube atual, o CRB de Alagoas. Até aqui na sua carreira foram só 3 jogos pelo Palmeiras, 26 pelo North Texas e 14 pelo CRB, onde está conseguindo ter mais consistência. Agora, se o Henry está no clube da segunda divisão, o seu companheiro de zaga teve um rumo bem diferente. Do lado dele tinha um camisa 4, que também era titular absoluto da seleção, não sendo substituído em nenhum jogo da Copa. O verdadeiro pilar para a defesa. Vamos ver o que aconteceu com ele e outros do Brasil. Daqui a pouco vamos chegar no artilheiro e no cara que foi eleito o melhor jogador de todo o torneio. E para fazer esse vídeo eu fiz muita pesquisa. Olha o tanto de abas abertas. Mas olha que interessante. Se eu clicar Ctrl barra, aparece uma inteligência artificial que pode organizar todas as abas por contexto. Esse é um dos recursos do navegador que eu uso, o Opera One R2. E essa é a área, um recurso de inteligência artificial integrado. Enquanto a gente fala o que aconteceu com cada um dos jogadores do nosso Brasil Sub-17, quero mostrar para vocês esse navegador que realmente é o melhor que tem no mercado hoje. O Opera é um navegador que eu uso todo dia há meses, e faz ser mais produtivo para fazer os vídeos e as pesquisas. Essas abas organizadas se chamam Tab Islands, onde elas ficam agrupadas por contexto. Tu pode expandir ou encolher para manter organizado. Além disso, se tu olhar mais de perto, vê que as abas que tu abriu mais recentemente ficam marcadas, o chamado rastro de abas. Quanto mais escuro ali embaixo, mais recente ela foi aberta. E além de organizar suas abas, a área também pode responder a qualquer pergunta que você possa ter. Só clicar Ctrl barra que aparece na hora. Olha só, qual é o maior artilheiro da seleção brasileira? O Neymar, claro. Também pode gerar imagens, só pedir para gerar qualquer uma que tu quiser e até reconhecer imagens. Se eu quero saber qual time é esse, só perguntar que me diz na hora. Eu também curto uma personalização, então se eu venho aqui, posso alterar colocando a imagem de fundo que eu quiser, incluindo meu tema favorito, o Midsommar, que posso personalizar como quiser, se liga. Mas o recurso do Opera que pra mim assim, virou fundamental no meu dia a dia, é poder ver qualquer vídeo em qualquer lugar da tela. Eu descolo ele e posso ver onde quiser, até quando saio do navegador. A mesma coisa faço com meu player de música, que deixo onde quiser na tela, até fora do navegador. Já falei que tu também consegue fazer tela dividida para mexer em 2 sites ao mesmo tempo? Pois é, tem isso também. Só arrastar uma aba para baixo, simples assim. É aquela famosa frase clichê, eu uso e recomendo, mas de fato é muito bom. O melhor de tudo é que o Opera é totalmente grátis. Então vou deixar você conferir no primeiro link da descrição ou no comentário fixado. Tu vai curtir. Mas continuando com a seleção brasileira Sub-17, o camisa 4 se chamava Luan Patrick, que atuava na base do Atlético Paranaense. Então depois da baita atuação na Copa, ele começou a aparecer entre os principais. Só que com o passar do tempo, não foi ganhando chance como queria. Então em 2022, preferiu ser emprestado para o América Mineiro, mas também ficou mais no banco. O time que ele teve mais consistência mesmo acabou sendo o próximo, o Red Bull Bragantino, mas ainda tinha contrato com o Atlético.
então no fim de 2024 rescindiu. Mas até aqui sua carreira parecia decair. Em fevereiro de 2025 foi anunciado por seu novo clube, o Verona da Itália. Sim, com uma reviravolta ele foi jogar o campeonato italiano. Até aqui não estreou pelo Verona, o clube que tem mais partidas é o Atlético Paranaense ainda, seguido pelo Bragantino e América Mineiro. Ele ir pro Verona era algo que ninguém esperava. Agora, se Luan Patrick conseguiu ir pra Europa, o próximo jogador da lista tá num time europeu muito maior. Na Copa Sub-17 esse cara foi fundamental, tanto que deu assistência pro gol do título. E um cara que tu com certeza já ouviu falar, o Ian Couto. Na época o Ian Couto atuava na base do Coritiba, mas depois da atuação no Mundial não ficou muito tempo por lá. Chamou a atenção de timaços europeus que queriam contratar ele, entre eles o Barcelona. Mas o Ian rejeitou o Barça para assinar com o time do Guardiola. Com 18 anos ele se tornou a maior venda da história do Coritiba. Mas imagina, no City já tinha laterais gigantes, então foi emprestado para ganhar experiência para o Girona, da Espanha. O Girona e o City são dos mesmos donos, então foi no Girona que ele mais se desenvolveu, sendo uma peça fundamental na histórica classificação do clube para a Champions de 2023. Nesse meio termo, também foi emprestado por uma temporada para o Braga, de Portugal, onde foi titular absoluto. O Ian Couto virou um titular de alto nível, mas Manchester City ainda tinha muita disputa pela posição, então foi comprado por outro clube, o Borussia Dortmund, por 25 milhões de euros. Hoje o Ian Couto atua na Alemanha. Até aqui foram 2 jogos pelo Coritiba, 42 pelo Braga, 95 pelo Girona e 29 contando pelo Dortmund. Esse a gente pode dizer que tá vivendo conforme as expectativas. Mas será que os próximos também vão? Bora descobrir. Mas mesmo que Ian Couto tenha uma carreira de sucesso, naquela final da Copa do Mundo Sub-17 ele não jogou a partida inteira. Foi substituído por outro lateral muito promissor, mas que não tá tendo a mesma fama, o Gustavo Garcia. Ele não era titular absoluto, mas atuou em praticamente todos os jogos daquele Mundial. Também tinha tudo para ser um lateral gigante, atuando na base do Palmeiras. Então, um tempo depois, ele começou a aparecer entre o time principal, mas continuava atuando na base, tanto que foi campeão da Copinha de 2022, mas apareceu em partidas do Brasileirão, algumas da Libertadores e lá vai. Só que com a disputa pela posição, ele decidiu ser emprestado para outro clube, o Nacional da Madeira, de Portugal. Agora ele atua no Campeonato Português emprestado do Palmeiras, onde está conseguindo se manter como titular. Na sua carreira foram 32 jogos pelo Palmeiras e agora 31 pelo Nacional. Vai se tornar o clube que ele mais jogou. Ele e o Ian Couto eram os laterais direitos daquele Brasil Sub-17. Mas o que aconteceu com o lateral esquerdo? Esse cara foi titular absoluto, ainda marcando um golaço contra a Itália nas quartas de final. O Patrick. Ele tinha um potencial gigante, tanto que naquele mesmo ano de 2019 pelo Sul-Americano, ele chegou a marcar um gol olímpico, tinha qualidade. Então depois da Copa começou a sair da base para ganhar espaço no elenco principal do seu clube, o São Paulo. Foi se adaptando ao profissional aos poucos, mas no Brasileirão de 2024 já estava 100% dos profissionais. Até que em agosto de 2024, num clássico contra o Palmeiras, teve uma dividida e ele acabou caindo de cabeça no chão, saindo do gramado de ambulância, dando um susto em todo mundo. Graças a Deus não foi grave. Então se recuperou e continua no São Paulo, mas ainda não teve aquele momento de virada na carreira. Continua tentando ganhar espaço. Até aqui só teve 35 jogos como profissional. Mas agora vamos sair dos defensores para chegar no meio campo. O que aconteceu com os meias campeões mundiais com a seleção? Bom, um dos caras mais promissores era o volante camisa 5, Daniel Cabral. Ele começou no futsal do Flamengo e foi subindo nas categorias de base. Aí depois de conquistar a Copa do Mundo, vários clubes estavam de olho nele. Então o Flamengo renovou o contrato com a multa rescisória de 650 milhões de reais. Mas ainda não atuava no time principal, tinha esperança de crescer dentro do clube. Até que em outubro de 2022, sua carreira mudou para sempre. Numa partida que ele finalmente conseguiu ser escalado contra o Atlético Mineiro, ele rompeu o ligamento do joelho, uma lesão muito grave. Então depois de 1 ano e meio de recuperação, não tinha mais espaço no Flamengo. Então Cabral decidiu sair do Fla, mas conseguiu assinar com um clube diferente para recomeçar, o Estrela da Amadora, em Portugal. Até que em 2025 foi emprestado para outro clube, o Remo. Agora no Pará, ele tenta encontrar o seu futebol para dar a volta por cima. Até aqui ele só teve 6 jogos pelo Flamengo profissional, 1 pelo Estrela da Amadora e 2 pelo Remo. Realmente nada do que ele esperava que fosse. Agora o próximo meio-campista que atuou do lado dele na Copa foi um que conseguiu ser contratado pelo Manchester City, o Diego Rosa. Tirando o Pizarro, olha o chute de fora! Gol!
O Diego foi muito importante para a seleção, marcou 2 gols no torneio, um deles sendo o gol da vitória nas oitavas. Era um meia muito promissor, então logo depois do Mundial, o seu clube de formação, o Grêmio, assinou um contrato profissional com ele, mas não durou muito por lá. Logo apareceu a proposta de ninguém menos que o Manchester City por 30 milhões de reais. Então assinou. Mas os donos do City também têm outros clubes. Um deles, o Lommel, da Bélgica, onde ele foi emprestado para ganhar experiência. No Lommel ele conseguiu ter muitos jogos, então foi emprestado para ganhar experiência em outras ligas, como o Vizela, de Portugal. E além do Lommel, outro clube que também faz parte do grupo City é sabe qual? O Bahia, que comprou ele para a temporada de 2023, mas acabou não indo tão bem por lá. Teve momentos turbulentos, não conseguindo se adaptar. Então em 2024 foi emprestado de volta para o Lommel e no começo de 2025 voltou para o Brasil, emprestado para o clube que está até hoje, o Internacional. Até que na sua carreira, o time que ele mais jogou foi o Lommel, com 63 partidas, seguido pelo Bahia com 30 jogos, Vizela de Portugal e agora no Internacional. Ainda tem potencial para crescer muito. Mas se ele foi importante para o Brasil naquela Copa, o próximo jogador ajudou a eliminar a Itália no Mundial. Com a camisa 19, ele deu não uma, mas 2 assistências na vitória de 2-0 sobre os italianos. O nome dele? Pedro Lucas. Então ele saiu do Mundial com a medalha e o estigma de ser uma das maiores joias da base do seu clube, o Grêmio. Então continuou por lá, com o sonho de ir ganhando espaço no profissional. Mas se ele esperava ganhar espaço no time profissional, ele ficou na base, só aparecendo no elenco profissional algumas poucas vezes. Até que o Grêmio foi rebaixado para a Série B. Então lá ele até apareceu em mais partidas, mas nada muito impressionante. A comissão técnica dizia que ele precisava ganhar mais massa muscular, tá ligado? Então, para ter mais minutos, em 2023 foi emprestado pro Ceará, e lá ganhou consistência, no banco. Ele precisava de um recomeço, então em 2024 assinou em definitivo com outro time, o Operário Ferroviário, que virou o time que até hoje ele mais defendeu. Foram 30 partidas pelo Operário, 20 pelo Grêmio e só 7 pelo Ceará. Só que naquela final da Copa do Mundo Sub-17, o Pedro Lucas não jogou a partida inteira. Foi substituído por outro meia que ajudou o Brasil a conquistar o título, o Matheus Araújo. Ele saiu do banco no segundo tempo, contribuindo para a seleção virar a partida para cima do México para conquistar o troféu. Ele era uma promessa, tanto que no ano que teve a Copa Sub-17, ele já tinha assinado um contrato com o Corinthians com a multa rescisória de 50 milhões de euros. Imagina! Então ele continuou sendo titular nas categorias de base, subindo do Sub-17 para o Sub-20, até aparecendo em partidas no elenco principal. Até que em 2023 ele subiu oficialmente para o primeiro time, entrando a campo em bastante jogos. Mas o ano de 2024 não foi assim, acabou ficando muito no banco. Então ele decidiu sair do timão para buscar uma nova casa. Ele precisava de um lugar para jogar mais, então assinou com o clube que está até hoje, o Ceará, onde está conseguindo ganhar mais minutos em campo. No total, ele entrou a campo em 45 jogos pelo Corinthians e agora 15 pelo Ceará. Mas se os meias não estão tendo a carreira que sonhavam, vamos agora para a posição que mais ganha os holofotes, os atacantes. E com a pressão de vestir a camisa 10 da seleção, tem um cara que marcou 3 gols no Mundial. Vindo da base do Internacional, esse cara começou a Copa Sub-17 com tudo, marcando 2 gols na estreia contra o Canadá. O nome dele? João Peglow. Depois de sua estreia meteórica na Copa, a imprensa começou a falar bastante o nome dele. Tão promissor que o técnico disse que ele conseguia jogar em 3 posições diferentes. Então ele assinou um contrato profissional com o Inter, com uma cláusula de 60 milhões de euros. Ele foi promovido para o time principal do Internacional, onde o Inter foi vice do Brasileirão, até que em 2021 foi emprestado para o time B do Porto, com a opção de compra. Mas depois de uma temporada, o Porto não quis comprar, então voltou pro Inter. Mas lá em Porto Alegre acabou não conseguindo se firmar na titularidade, sendo de novo emprestado. Foi para o Atlético Goianiense, pro Dnipro da Ucrânia e depois pro Sport. Até que com tanto empréstimo, em 2024 ele decidiu sair do Inter, mas indo para um clube muito aleatório, o Radomiak, da Polônia. Ele viu a Polônia como um recomeço na carreira, um lugar novo para ganhar mais regularidade, e lá começou a se destacar. Então em janeiro de 2025 foi comprado por 600 mil euros por outro clube, o DC United, dos Estados Unidos. Hoje o Peglow joga na MLS, sendo titular. No total foram 27 jogos pelo Radomiak, 32 pelo Porto B, mas a maioria saindo do banco, 25 pelo Internacional e o resto pelos outros clubes. Agora voltando para a final da Copa do Mundo Sub-17, o Peglow não jogou a partida inteira. Ele foi substituído aos 26 do segundo tempo por outro jogador. E um cara que mudou a história daquele torneio, o Lázaro. Na decisão, quando o jogo estava nos acréscimos, o Brasil estava empatando com o México, se encaminhando para a prorrogação.
até que o Lázaro apareceu. Chega mesmo na marcação. Ian cruzou. Olha o Lázaro, golaço! Acabou! Gol! Ele fez o gol do título, além de já ter feito gol na semifinal contra a França, ganhando os holofotes no mundo todo. Então voltou para o seu clube com uma promessa maior ainda, o Flamengo, onde ele assinou um contrato com uma multa rescisória de 80 milhões de euros, fazendo sua estreia pelo profissional. Só que a disputa pela posição era muito grande, então só começou a aparecer mais mesmo nos anos seguintes. Em 2022 chegou a entrar em campo em mais de 40 partidas pelo Flamengo, mas sem ser titular, tá ligado? Até que em setembro de 2022 apareceu sua chance de jogar na Europa, mas não num time gigante, e sim no Almeria. Ele chegou para disputar o Campeonato Espanhol, só que ao invés de ganhar titularidade, ele ficava vindo só do banco. Mesmo assim marcou 6 gols na La Liga, mas pior foi na temporada seguinte. Ele teve menos jogos ainda e o Almeria caiu para a lanterna do campeonato. Então, querendo mais minutos e destaque, ele aceitou ser emprestado de volta para o Brasil. Mas foi aí que veio a reviravolta. Não foi pro Flamengo, e sim pro Palmeiras. Ele chegou para a temporada de 2024, onde entrou a campo em 35 jogos. O time de Abel tinha até a opção de comprar ele, mas além dele, chegou outros atacantes como Felipe Anderson, então decidiram não comprar. Aí o Lázaro voltou para a Almeria, onde tinha contrato. Então hoje ele continua no clube, que agora disputa a segunda divisão espanhola. Em sua carreira, entrou a campo em 62 jogos pelo profissional do Flamengo, 36 pelo Palmeiras e agora chegou aos 50 pela Almeria, mas com só 18 gols oficiais marcados. Agora, se o Lázaro foi muito importante para o Brasil ganhar aquela Copa, o próximo foi muito mais, sendo literalmente o artilheiro da seleção. Caminha lentamente pra bola! Com a camisa 9, o Caio Jorge fez um gol contra a Nova Zelândia na fase de grupos, 2 contra o Chile nas oitavas, 1 contra a França e 1 contra o México na final. Então era a maior joia da base do Santos, time que ele já tinha estreado entre os profissionais. O Santos chegou a assinar com ele um contrato com uma multa rescisória de incríveis 100 milhões de euros. Era uma das maiores promessas do futebol brasileiro. Ainda mais que na temporada 2020 ele virou titular do Santos. Seu contrato ia acabando. Então, para o Santos não ver ele saindo de graça, em 2021 foi vendido, dando um grande passo na carreira rumo à Juventus. Ele chegou em Turim para vestir a camisa 21, entrando também em algumas partidas, mas atuando também pelo time sub-21. Era uma adaptação. Só que aí, no começo de 2022, ele teve o pesadelo dos jogadores, lesão no joelho, uma lesão grave que deixou ele um ano sem jogar. Aí quando se recuperou, foi emprestado para um clube menor para voltar a ganhar ritmo, o Frosinone, também no campeonato italiano. Mesmo assim não conseguiu ser titular, então quis voltar para o Brasil. E foi aí que apareceu uma proposta de um time do Brasileirão, o Cruzeiro. Por 7 milhões de euros, a Juve vendeu o Caio Jorge de volta para o Brasil, onde ele voltou a ser titular e recuperando seu futebol. Até aqui na sua carreira, entrou em campo em 84 jogos pelo Santos, 11 pela Juve, 22 pelo Frosinone e por enquanto 34 pelo Cruzeiro. Todos os jogadores até aqui eram promessas do futebol, mas tem um cara que não só ganhou a Copa do Mundo, mas fez isso sendo eleito o melhor jogador de todo o torneio. Literalmente o melhor jogador do mundo sub-17 na época. Com 3 gols e 2 assistências, ele se tornou na hora uma das maiores promessas do futebol brasileiro, o Gabriel Veron. Com a camisa 7 na ponta direita, ele mostrava muita habilidade para criar jogadas, então foi eleito pela FIFA o craque da Copa. Então, com tudo isso, depois ele subiu para o profissional do seu clube, o Palmeiras, onde começou a entrar em vários jogos. Não era titular absoluto, mas sempre entrava em campo, fazendo parte do elenco bicampeão da Libertadores. Ele tinha muito potencial, então no mês de 2022 foi vendido por 10 milhões de euros para um clube europeu, o Porto. Mas quando chegou, só entrava em campo saindo do banco. Depois de uma temporada e meia, não conseguiu marcar nenhum gol no Campeonato Português. Tava com dificuldade de se destacar, então aceitou ser emprestado de volta para o Brasil para o Cruzeiro. Até que depois de 1 ano e meio em Belo Horizonte, foi emprestado de novo. Com 22 anos tem muito futebol pela frente. Então é isso que aconteceu com os jogadores que disputaram uma grande final da Copa do Mundo Sub-17 e foram campeões com a seleção. E antes de ir, eu te convido a conhecer o Opera de graça. E se gostou desse vídeo, acho que vai gostar desse aqui também. Então beleza? Valeu e tchau!